para a nossa revisão, bem rapidinho. Já pegue seu caderno. Quem não trouxe caderno, vai no celular mesmo e você vai anotar só as respostas, tá bom? Você e a sua memória. E aí eu vou atrás só confirmando para ver se está certinho a sua resposta. Então vamos lá. Qual era a profissão de Lucas? Então já coloque aí. Médico, isso mesmo. E qual era a língua que pessoas cultas falavam e que Lucas usou para escrever o livro de Lucas e Atos? Grego clássico. Ok, acertaram. Hoje vocês passaram a semana estudando, né, gente? Chegam aqui arrasando desse jeito. Qual era a cidade principal do Império Romano? A capital do Império Romano? Roma, isso mesmo. Qual foi o grande feito do Império Romano que facilitou o espalhar do Evangelho? As estradas. Isso, as estradas. Distância que Paulo viajou nas 3 viagens missionárias. 14.000 quilômetros. Só esse lado aqui está falando, gente. Esse lado daqui não está falando. Meu ouvido está ligado aqui, ó, nos lados. Qual é a cidade da igreja matriz que enviou Saulo e Barnabé à base? Antioquia da Síria. O pessoal daqui continua dormindo um pouquinho. Se tivesse bala agora, quem ia ganhar era esse lado aqui, olha. Vocês não iam ganhar. A função de Barnabé e Saulo na igreja de Antioquia? Líderes, isso mesmo. E quem foi que escolheu os missionários? O Espírito Santo. Qual era o nome da ilha onde viajaram e pregaram? Ilha de Chipre. Ok. O nome do mágico e falso profeta que tentou desviar o procônsul Sérgio Paulo? Bar Jesus. Está dando para acompanhar? Tá, né? O nome romano por qual Saulo também era conhecido. Fácil essa, Paulo. Quem abandonou a missão em Perge? Quem? João Marcos. Para que lugar Paulo costumava ir quando ele chegava em uma cidade? Sinagoga. Bem fácil essa. E qual o lugar da Bíblia onde Paulo geralmente começava a sua pregação? Velho Testamento e os profetas. A cidade que cria que Paulo e Barnabé eram deuses. Vocês lembram? Aquilo que zebra tem? Listra, olha aí. Fácil essa. Quais eram os nomes, né, dos deuses gregos que o povo acreditava que Paulo e Barnabé eram? Zeus e Hermes, muito bem. Quase sempre, qual era o motivo dos judeus terem raiva de Paulo? Inveja. Por que Paulo e Barnabé voltaram para as cidades onde eles já tinham passado? Para fazer líderes, para organizar a igreja, para estruturar ali aquela igreja, né? Formar diáconos. Então, eles voltavam para continuar o trabalho ali de onde eles tinham parado. E, na volta para a igreja de Antioquia, o que Paulo relatou ali para aqueles irmãos ali daquela igreja? Tudo que Deus tinha feito, né, nas cidades que eles já tinham passado, e como a porta do evangelho para os gentios, ela estava, digamos assim, aberta para eles. Qual o versículo que afirma que somos salvos pela graça e não pela lei? Atos 15, 11, tá? Atos 15, 11. No Concílio de Jerusalém, os líderes concluíram que os cristãos gentios não deviam exagerar do quê? Da sua liberdade. E os líderes também concluíram que os cristãos judeus não deveriam exigir o quê dos gentios?
o cumprimento da lei. Vamos então agora para iniciar a nossa quarta aula. E depois do Concílio de Jerusalém, que nós vimos na semana passada, né? Paulo e Barnabé, então, retornam para a base, né? Para Antioquia da Síria. E eles, grandes parceiros de viagem, voltam então para Antioquia da Síria e eles começam a planejar a segunda viagem missionária. Mas aconteceu um pequeno problema. Na verdade, um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem missionária e Paulo não queria. E você tem uma ideia do que por que Paulo não queria levar João Marcos? Fale aí para a pessoa do seu lado, por quê? Você lembra? Eu tenho certeza que você lembra. É exatamente por isso, eu ouvi daqui vocês falando. Porque João Marcos os abandonou na primeira viagem missionária, na cidade de Perge. E por causa disso, Paulo não queria levá-lo. Mas Barnabé insistia nisso, queria levar de qualquer jeito. E isso criou um grande desentendimento entre eles. E aí, eles resolveram, então, o desentendimento foi tão sério que eles resolveram se separar. E cada um foi para o seu lado. Aqui, a gente vê mais uma vez o diabo tentando causar divisão dentro da igreja, tentando atrapalhar o trabalho missionário. Mas o tiro saiu pela culatra, porque, na verdade, Barnabé se juntou a João Marcos, que era o desejo dele, e eles seguiram para Chipre, proclamando a palavra de Deus. Já Paulo também se aliou a um outro companheiro. Dessa vez, ele se aliou a Silas. Qual é o nome do novo companheiro de Paulo? Silas, questão de prova, tá? Então, ele foi também, e com Silas, ele iniciou a segunda viagem missionária. E agora nós temos duas equipes formadas, duas equipes missionárias. Mas Atos, né, Lucas em Atos, só relata a segunda equipe, a trajetória da segunda equipe, na verdade, da equipe de Paulo e Silas. Tá? A partir de Atos 15:40, então, é relatado a trajetória aí na segunda viagem missionária de Paulo e Silas. E a segunda viagem missionária, ela é bem interessante, porque ela é maior que a primeira. Em quê? Em que sentido? Em duração, em lugares visitados e também em quilômetros percorridos. Então, você vai ver que na segunda viagem missionária, Paulo e Silas vão percorrer aqui várias cidades aqui do nosso mapa. E agora sim, nós vamos iniciar, então, a segunda viagem missionária. E saindo aqui de Antioquia da Síria, Paulo e Silas passaram ali pela região da Cilícia e aí visitaram, provavelmente, a cidade natal de Paulo, que é... A cidade natal de Paulo é... Tarso! Algumas pessoas falaram. A cidade natal de Paulo, Tarso. Eles deram uma passadinha ali, provavelmente, e seguiram, então, para a cidade de Derbe. Na verdade, eles seguiram aqui na cidade de Derbe, mas eles não ficaram muito tempo, foi só uma passada, e eles foram para a cidade de Listra. E aqui na cidade de Listra, então, nós temos os primeiros eventos relatados. Lembrando que a cidade de Derbe e de Listra, elas ficavam na região da Galácia, tá? Ficavam na região da Galácia. E em Listra, então, eles conhecem um jovem. Esse jovem é chamado, e vocês devem conhecê-lo já, chamado Timóteo. E Timóteo, nessa época que Paulo conhece ele tinha ali por volta de 13 a 15 anos. Tá? Então, para você lembrar dessa informação, é só você lembrar que Timóteo era um teens. Né? Ele é Timóteo, tá? Então, só para você aí lembrar a respeito de Timóteo, nesse período ele era bem jovem. Então, em que cidade
Paulo e Silas encontram Timóteo em Listra. Timóteo era, como o pastor Anderson fala, ele era listrado, né? Porque ele era da cidade de Listra. É muito importante essa questão, porque é questão de prova, tá? Em que cidade a equipe missionária conheceu Timóteo? Na cidade de Listra. E como eu falei para vocês, Timóteo era muito jovem. Como é que a gente sabe disso? Porque quando Paulo conheceu, 15 anos depois, falando a respeito de Timóteo, ele fala lá em 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Então, 15 anos depois, Paulo ainda fala que Timóteo era jovem. Provavelmente, quando ele escreveu, né, para Timóteo, a carta a Timóteo, Timóteo tinha por volta de 30 anos. E isso foi 15 anos depois do primeiro encontro dele com Timóteo. Então, provavelmente, nesse momento aqui, que a gente está relatando, Timóteo tinha por volta de 13 a 15 anos. E como eu falei para vocês, Timóteo era um teens, né? Que elas criaram Timóteo para ter uma fé autêntica, sem fingimento. Então, realmente, elas se esforçaram muito em passar essa educação religiosa de excelência para Timóteo. Um detalhe importante é que Timóteo ele não era circuncidado. É porque o seu pai, né, era grego, então ele não era circuncidado. Porém, Paulo o circuncidou. Aí você pode, né, pensar, Jaque, mas não foi definido lá no Concílio de Jerusalém que não seria mais necessário os gentios serem circuncidados, praticarem a lei? Sim, mas aqui foi uma circuncisão que eu chamo de estratégica. Por quê? Porque tem um detalhe importante. Para que as pessoas, né, pregassem na acesso a judeus. Então, Paulo planejando levar Timóteo na equipe missionária e querendo que ele tivesse acesso tanto a judeus quanto a gentios, então ele opta por circuncidar Timóteo. Ou seja, foi uma circuncisão ali estratégica. E a partir daí, então, a equipe cresceu. Antes era apenas Paulo e Silas, e Timóteo agora se junta à equipe. Então, agora a equipe é formada por 3 pessoas: Paulo, Silas e Timóteo. E eles, então, saem aqui da região, no caso da região da Galácia, da cidade de Listra. E a Bíblia diz que eles passam pela Frígia e por outras regiões da Galácia. Aí, Paulo, ele toma a decisão de eles irem pregar na província da Ásia. Provavelmente seria na cidade de Éfeso, que era a maior cidade da província da Ásia. Mas o Espírito Santo os impediu. Nós não sabemos de que forma o Espírito Santo fez isso, mas o Espírito Santo era o GPS da equipe missionária. E, por algum motivo, o Espírito Santo mostrou para eles, de alguma forma, que eles não deveriam, naquele momento, pregar na Ásia. Então, qual foi a província que o Espírito Santo proibiu que eles pregassem? Na província da Ásia. Anote isso também, porque é questão de prova. E de lá, então, ele decide, então, pregar em Bitínia, partir para Bitínia, mas também a Bíblia relata que o Espírito de Jesus os impediu de pregar lá.
E aí, por fim, eles decidem então continuar a viagem, indo para a cidade de Troade. E em Troade, que você vai ver aí no mapa, a equipe, ela cresce mais um pouco, porque agora o Dr. Lucas entra aí na história, ele se junta à equipe. E você lembra que ele ia ser testemunha ocular? Pois é, então agora, a partir do capítulo 16, Lucas, ele se inclui em boa parte dos fatos narrados no livro de Atos. Então agora a equipe não tem só 3, como a minha esposa falou. Agora tem 4. Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Lucas entra aí junto para fazer parte dessa equipe. Então, uma questão para você anotar aí de prova. Além de Paulo, Silas e Timóteo, qual é o nome do 4º membro da equipe missionária na segunda viagem? Lucas. Agora Lucas faz parte aí da equipe. Então anote aí, Lucas é o 4º integrante da equipe nesse momento, da equipe missionária aí. Em uma noite, Paulo ele tem uma visão de um homem, onde aparece um homem suplicando. Ele fala: Paulo, venha até a Macedônia, venha conosco até a Macedônia, venha ajudar o povo da Macedônia. Então Paulo tem essa visão à noite, e aí a equipe missionária entende que Deus queria que eles fossem para a Macedônia, para pregar na região, na província da Macedônia. E a Macedônia, essa região, a província aqui de cima, é onde nós vemos, onde nós conhecemos hoje o atual país, que se chama Grécia. Então, outra perguntinha para você aí. A Macedônia, onde apareceu o homem na visão de Paulo, fica em qual país atualmente? Na Grécia. Dá por favor o laser, hein, Rafael? O laser, acho que foi para aí o laser. Então eles arrumaram tudo, arrumaram as suas coisas, e eles foram imediatamente e saíram. Obrigado. Eles foram aqui, ó. Eles saíram, eles estavam em Troade e foram para a cidade de Filipos, que fica aí na província da Macedônia. E aí a equipe missionária, ela ficou muitos dias aí na região, aqui na cidade de Filipos, e logo que chegaram, onde Paulo e os seus amigos foram pregar? Dessa vez não foi a sinagoga. Por quê? Porque em Filipos não havia nenhuma sinagoga. Né? Isso aí é uma questão curiosa, não havia nenhuma sinagoga em Filipos. E uma sinagoga, para que ela precisava de pelo menos 10 homens, 10 judeus, para que ela fosse aberta. E então, uma cidade sem sinagoga, ela seria uma cidade completamente secular, sem ter pelo menos 10 judeus morando por ali. Então, por isso que por lá não tinha sinagoga. E como não havia sinagogas, as poucas pessoas tementes a Deus, elas se reuniam em locais diferentes para orar. E Paulo, ele fica sabendo disso, e um desses lugares que as pessoas se reuniam para orar, era na beira do rio. Então, Paulo, ele vai para lá, para a beira do rio, para pregar a palavra de Deus. Então, outra questão para você anotar aí, questão de prova. Em Filipos, por não haver sinagogas, onde Paulo e companhia foram pregar? Na beira do rio. Ele virou ribeirinho, faltou só a canoa ali para ele, né? Virou ribeirinho, foi pregar na beira do rio. Então anote aí, na beira do rio. E ali, na beira do rio, os missionários, eles encontraram apenas algumas mulheres. E essa passagem, ela é interessante, por quê? Porque o evangelho ele já tinha quebrado a barreira entre judeus e gentios. E agora ele estava quebrando a barreira do sexo. Eles pregaram somente apenas para mulheres. E aí uma das mulheres que ouviu a pregação deles é uma mulher chamada Lídia.
Lídia era uma mulher temente a Deus. Ela era vendedora de tecidos de púrpura. E ela era natural da cidade de Tiatira. E Tiatira, ela fica aqui nessa região da província da Ásia. E eles estavam aqui agora, em Filipos. Aí você pode se perguntar, mas o que Lídia estava fazendo em Filipos, tão longe de casa? Né? Você vê a distância aí longa. Claro que com certeza Deus deve ter levou ela para esse lugar, para que ela tivesse um encontro com Paulo, e ali ela recebesse, né, ouvisse a pregação, recebesse a mensagem do Evangelho. Então, Paulo ele pregou a mensagem de Cristo para ela, e a Bíblia diz, em Atos 16:14, que o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, Lídia, ela aceitou a mensagem, foi batizada, juntamente com a sua família. E aí, em seguida, ela convidou os evangelistas para irem para sua casa. Talvez, né, tomar um chá, alguma coisa. Eles foram para a casa de Lídia. Então, aqui, a equipe missionária, ela entendeu o porquê que Deus impediu que eles fossem pregar na província da Ásia. Por quê? Porque ele tinha pessoas na Macedônia, tinha pessoas na região da Macedônia que esperavam receber e ouvir a mensagem de Cristo. Então, uma lição muito grande que fica para a gente aqui, que nós nunca podemos esquecer, é que para Deus, cada vida importa, cada vida para Deus é importante. Mas aí você pergunta, e a região da Ásia? Ela ficou sem receber o Evangelho? Nós vamos descobrir isso posteriormente na terceira viagem missionária. Mas em Atos 19:10, a gente verifica assim, diz assim: todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então você vê que Deus tem o seu plano e também tem o seu tempo. E aí, ainda em Filipos, a comitiva de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estava sendo seguido por uma mulher endemoniada. Aí você vê aqui mais um ataque de fora da igreja. Então você já está vendo esses ataques tanto dentro quanto fora da igreja. E essa mulher era uma escrava que fazia adivinhações, e ela ganhava muito dinheiro para os seus donos, né, para os seus senhores. E aí, dia após dia, ela seguia a Paulo e os seus companheiros, e ela ficava gritando, né, falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação, e ficava gritando em público. E ela fez isso várias vezes. Só que Paulo ficou incomodado com essa gritaria, e foi lá, né, e tirou já o demônio da mulher, em nome de Jesus. Aí você pergunta, mas se a mulher estava falando a verdade, por que que Paulo ficou tão indignado? Paulo sabia que aquela gritaria poderia atrapalhar o anunciar do Evangelho. E outra, ele não queria também dar crédito para o demônio, né, que fazia com que, com as adivinhações, as pessoas fossem enganadas. Só que isso gerou um problema, porque os donos não gostaram, porque eles perderam lucro, eles ganhavam dinheiro com isso. Então, eles ficaram com muita raiva de Paulo. Então, outra questão de prova para você. O que os donos da escrava perderam quando Paulo expulsou o demônio dela? Perderam lucro. Os donos da escrava endemoniada perderam lucro. Então, depois disso, os donos da escrava, eles arrastaram Paulo e Silas para a praça, de modo que eles fossem julgados e condenados. Só que os magistrados não viram que aquilo era suficiente. O caso de expulsar demônios não era suficiente para condenar eles. Então eles acusaram Paulo e Silas de provocar confusões entre o povo. Mas quem realmente estava causando confusão eram os donos da escrava. Então, o resultado disso, os magistrados, eles mandaram açoitar
Paulo e Silas severamente e lançaram eles na prisão. Pronto, foram lançados na prisão. E o carcereiro, ele recebeu uma instrução para vigiar eles com cuidado. Eles foram presos ali pelos pés, de forma que eles não conseguiam se soltar. Mas aí eles cantavam, lá presos, eles oravam, cantavam, louvavam a Deus e os outros presos ouviam. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E aí, de repente, por volta de meia-noite, um terremoto abalou a cela, a cadeia. Aí, imediatamente, né, todas as portas se abriram, todas as correntes dos presos caíram, e o carcereiro, preocupado, achando que todo mundo tinha fugido, pegou a sua espada e tentou se suicidar. Mas Paulo e Silas impediram. Não! E Paulo falou, não faça isso. Não faça isso. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e você e sua casa serão salvos, cara. Pronto, e aí o carcereiro, ele, né, levou Paulo e Silas para sua própria casa, e lá eles pregaram a palavra de Deus, tanto para o carcereiro quanto para a sua família. E aí o carcereiro passou a cuidar das feridas de Paulo e Silas, e no mesmo dia, quando amanheceu, os três voltaram para a prisão. E aí os magistrados, eles mandaram libertar Paulo e Silas. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, fomos açoitados publicamente e lançados na prisão sem julgamento. Agora, querem livrar-se de nós secretamente? Então eles exigiram que os magistrados fossem até a cadeia libertar eles. Então, quando os soldados, eles disseram aos magistrados que eles eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo. E aí eles foram lá, libertaram eles e pediram que eles saíssem da cidade. Então você vê que, além da libertação de Paulo e Silas, o propósito do terremoto foi aí a salvação do carcereiro e de toda a sua família. Então você vê que Deus novamente frustrou os planos, né, de Satanás e usou um problema para alcançar mais algumas pessoas. Então Paulo e Silas, eles foram para casa, foram retornando, passaram na casa de Lídia para encorajar os irmãos. E aí você vê que aí na cidade de Filipos, duas famílias se converteram. A família de Lídia e a família do carcereiro. E aí, de Filipos, eles passaram na cidade, sempre esqueço o nome dessa cidade, passaram por Anfípolis, depois em Apolônia, e depois se dirigiram até a cidade de Tessalônica. E vamos lá então para Tessalônica. Tessalônica, que era a capital da Macedônia, e ficava a 200 quilômetros de Filipos. E como de costume, Paulo chegou à cidade de Tessalônica e foi para a sinagoga. E ele pregou por 3 sábados seguidos na sinagoga lá de Tessalônica. E ali, tanto judeus como gregos, como mulheres de altas posições ali da cidade, os socialites ali da cidade, entenderam a mensagem e creram em Cristo e se uniram ali aos evangelistas. Os judeus que não aceitaram a palavra ficaram com inveja e se reuniram ali alguns homens perversos que estavam no meio de outros desocupados e instigaram o povo de Tessalônica a fazer um tumulto ali na cidade. Os evangelistas, eles estavam hospedados na casa de um homem chamado Jasson. E os judeus foram logo direto para lá, para ver se eles encontravam ali, né, os evangelistas. Mas Paulo e Silas não estavam lá naquele momento.
Então sobrou para Jason e os outros irmãos que estavam ali na casa, e aí eles foram arrastados até as autoridades da cidade. Lá, em frente às autoridades, os judeus invejosos começaram a acusar aquelas pessoas, dizendo que eles estavam agindo contra César, porque eles estavam anunciando um outro rei que não era César, o rei Jesus. Quando ouviram isso, tanto a multidão como os soldados romanos ficaram super agitados, prenderam então Jason e os irmãos em Cristo e levaram eles então, para a prisão. Porém, como eles tinham ali algum dinheiro, eles conseguiram pagar a fiança e foram soltos. Mas na mesma noite, a equipe saiu de Tessalônica e foi para Bereia. E a Bíblia, ela fala assim do povo de Bereia. Está lá em Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura. Então, eles tinham esse costume, os bereanos. Então, todo dia eles examinavam as Escrituras. Os judeus de Bereia, eles ouviam atentamente a palavra e eles conferiam ali na Escritura deles, se realmente tudo aquilo que estava sendo dito era realmente aquilo que estava ali nas Escrituras. Então, eles conferiam cada acontecimento, cada profecia, cada verso, e muitos judeus e gregos lá de Bereia creram na mensagem. Examinar significa observar, analisar, examinar, pesquisar, questionar, tudo isso faz parte. E quando é que a gente tem quando é que alguém examina? Quando se faz tudo isso. E se examina o quê? A palavra de Deus. Então, os bereanos, eles eram como detetives. Olha, eu trouxe até aqui para vocês lembrarem, como detetives, vasculhando as Escrituras, e por isso eles eram chamados de especiais, porque eles examinavam as Escrituras. Então, se você for perguntado por que os bereanos eram especiais, o que você vai responder? Porque eles examinavam as Escrituras. E Deus quer justamente isso de nós, que sejamos como os bereanos, que detetives que vasculham a palavra de Deus. E que nós conheçamos a palavra profundamente, detalhadamente, e conforme está lá em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. E tudo ia muito bem, até que os judeus invejosos, lá de Tessalônica, ficaram sabendo que Paulo estava lá em Bereia. E o que eles fizeram? Foram para Bereia. Então, por causa disso, ficou só Silas, que ficou lá só Silas, deixa eu só ver aqui. Silas e Timóteo, só que ficou lá em Bereia, e Paulo foi para Atenas. Muito bem, vamos agora para Atenas. Então, agora em Atenas, deixa eu só colocar aqui também. Vamos lá. Ok. Bom, gente, então Atenas é uma cidade grande, A cidade mais importante da Grécia, e cheia de templos, de esculturas de mármore, cheias de anfiteatros, lugares incríveis, e ela tinha uma grande influência no Império Romano, mesmo 200 anos depois da dominação do Império Romano. E essa cidade bonita, cheia de influência, repleta de esculturas clássicas e de coisas lindas, ela tinha um grande problema, que era seus ídolos. A história diz que nessa época Atenas tinha mais de 30 mil deuses sendo adorados lá nessa cidade. Então era algo horrível, gente. Era algo péssimo. E existia um historiador romano chamado Petrônio, que viveu ali de 27 depois de Cristo até 66, que ele dizia que era mais fácil em Atenas
você achar um Deus do que um homem. Então, olha só a situação dessa cidade, que era o centro da vida, o centro cultural daquele império, tanto que tinha uma grande influência nesse império romano. E quando Paulo vai até essa cidade, algo que é narrado em Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, ele fica indignado com todas aquelas esculturas, todos aqueles deuses que estavam sendo adorados naquele lugar. E isso aconteceu mais ou menos assim, ó. Paulo violento, né? O termo usado na Bíblia mostra realmente que Paulo ficou meio que queimando de raiva, mais ou menos assim, é uma indignação mesmo, tá? Mas mesmo com tudo isso, ele não ficou calado. Ele ficou muito triste, indignado, porque aquelas pessoas tinham trocado o Deus verdadeiro, não por um, por dois ou por 3 ídolos, mas por mais de 30.000. E aquela cidade tinha uma grande influência em toda a cultura mundial, né? Os maiores pensadores estavam ali. Mas, como eu falei, Paulo não ficou parado. Ele continuou a pregar, ele continuou a falar a respeito do Senhor e do Evangelho, não só na sinagoga, mas nas praças. Ele discutia com os filósofos. E aquela cidade que era cheia de ídolos, não é diferente de hoje em dia. Hoje em dia também a nossa sociedade é cheia de ídolos. Por exemplo, celular, a internet, dinheiro, a esposa, o marido, os filhos, várias coisas que tem na nossa vida podem acabar se tornando um ídolo na nossa vida. O que é um ídolo? É o que nós chamamos de PAC, né? Qualquer pessoa, atividade ou coisa, PAC, que acabe tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, isso acontecia com os atenienses daquela época. Então, como eu falei, Paulo ele pregava, ele continuava a pregar naquela cidade. E aí alguns filósofos discutiam entre si e perguntavam, o que esse tagarela está tentando falar aí? E isso principalmente nas praças onde Paulo pregava, porque ali ficavam os filósofos. Outros diziam, ele está tentando pregar a respeito de deuses estrangeiros. Eles não sabiam do que Paulo estava falando. E eles zombavam de Paulo, mas ele continuava convicto do que ele acreditava. E isso nos dá um gancho para 2 qualidades que Paulo tinha. Muito importante isso aí. Paulo, ele era muito corajoso, muito corajoso. E o que mostra essa coragem de Paulo? Ele fazia o que era certo, mesmo sendo o único, mesmo sendo o único que conhecia o evangelho naquela cidade, que era cheia, lotada de deuses e de pessoas que já tinham seus deuses, ele continuava fazendo o que era certo. Mesmo sob ameaça, ele continuava a pregar o evangelho. E a segunda qualidade dele é convicção. Então, coragem e convicção. Convicção porque ele não deixava de acreditar naquilo. Não importava qualquer influência de qualquer pessoa que viesse a falar com ele, ele tinha a certeza do que era correto. Então, coragem e convicção. E ao pregar nessas praças, ele acaba sendo chamado para o Areópago por filósofos da linha da filosofia, dos epicureus e dos estoicos. Essas 2 linhas, gente, elas não acreditavam na ressurreição após a vida. Depois da morte, eles não acreditavam que podia ter uma ressurreição, eles acreditavam mais na vida mesmo, eles acreditavam na vida aqui e agora, e que as coisas só poderiam ser aproveitadas aqui. Então, esses filósofos dessa linhagem chamaram Paulo para o Areópago. E o que era o Areópago? Era uma espécie de tribunal a céu aberto. Era uma grande rocha, e ali eram discutidas situações cotidianas, coisas muito importantes e também julgamentos. Se você pesquisar no Google Maps e ir lá para Atenas, você vai achar esse lugar do jeitinho que era, o Areópago. É uma grande rocha e ali as pessoas se reuniam para conversar e discutir. Então, Paulo foi chamado para esse lugar. E aqui a gente tem uma questão de prova, anote aí. Para onde os filósofos epicureus e estoicos levaram Paulo para que ele falasse mais sobre o Evangelho? Para o Areópago.
Coloquei. Então, chegando lá, os filósofos perguntam para Paulo: podemos saber que novo ensino é esse que está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que significa. E Lucas deixa lá em Atos capítulo 17 uma informação muito interessante. Os atenienses, eles gostavam de saber sobre todas as novidades que estavam acontecendo. Era um bando de fofoqueiros. Queriam saber de tudo. Tinha alguma coisa nova? Quero saber. Então, ao menos uma qualidade eles tinham, né? Eles tinham fome, sede aí de conhecimento. Então, gente, Paulo diz para os atenienses o seguinte: atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos, pois passando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, olha só o gancho que Paulo usou para passar o evangelho para aquelas pessoas. Um altar de um Deus desconhecido. E com certeza, Paulo, como um bom estudioso, conhecia a história desse altar. E tem uma história muito interessante. E esse altar, ele foi feito 600 anos antes de Cristo, com um filósofo chamado Epimênides. Epimênides era um filósofo dessa época, de 600 anos antes de Cristo, que ele não era politeísta. Ele não acreditava em vários deuses. Ele não gostava dessa ideia que os atenienses tinham. E, por causa disso, ele era rejeitado. Deixaram ele de lado. Mas, por volta de 600 a.C., Atenas sofreu uma grande seca. Uma seca horrível. De forma que eles adoraram a todos os deuses que eles tinham, clamavam, e a seca não passava. Eles chamaram até sacerdotes de outras nações, egípcios, babilônicos, vieram até Atenas para tentar resolver esse problema. E, como não resolviam, tiveram a opção de chamar o Epimênides. Chama lá o estranho, que a gente não gosta dele. Então, Epimênides, ao chegar na cidade de Atenas e no Areópago, ele pede que os atenienses reúnam algumas ovelhas e ele pede para que eles lancem essas ovelhas para a cidade de Atenas. E essas ovelhas, elas vão andando de um lado para o outro até que elas param em um lugar. E ali, a pedido de Epimênides, eles constroem um altar ao Deus desconhecido. Depois que esse altar é construído, a seca passa e Atenas volta a viver os seus dias de glória. Isso 600 anos antes de Cristo. Então agora aqui estamos com Paulo utilizando aquilo que aconteceu para mostrar o Deus verdadeiro para aquelas pessoas. Então, olha só como Deus prepara os caminhos. Ele fez com que isso acontecesse lá atrás, para que um dia Paulo viesse e passasse o evangelho para os atenienses. E você vai colocar agora aí uma questão de prova muito importante também. Que gancho Paulo usou no Areópago para pregar o evangelho? O Deus desconhecido. Coloque aí. Que gancho Paulo usou no Areópago para pregar o evangelho? O Deus desconhecido. E Paulo usou alguns tópicos nessa sua mensagem do evangelho. E foram 6 tópicos. Cada um desses tópicos vão contra os deuses gregos daquela época, que eram adorados ali naquela cidade. Primeiro, Deus criou todas as coisas. Então não existe um Deus para cada coisa. Deus criou todas as coisas e é o único Deus. Segundo, não foi feito por homens e não precisa deles para nada. Diferente de vocês, que têm deuses e foram feitos pelas mãos de vocês e que precisam da adoração, precisam do que vocês têm, esse Deus, ele é único e não precisa de nada. 3, Deus não está longe de nós e faz questão que o conheçamos. Então, diferente dos deuses de Atenas, que viviam lá, né, no Olimpo, no Monte Olimpo, esse Deus não, ele está do nosso lado. Ele vive próximo da gente. 4, ele é a razão da nossa existência e nos fez com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. 5, ele quer que todos se arrependam de seus pecados. Paulo convida os atenienses a entenderem que são pecadores. E 6, Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E aí, ali atrás, eu falei para vocês que essa linha de filósofos, né, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, quando Paulo fala a respeito da ressurreição dos mortos, alguns filósofos que estão ali no Areópago passam a zombar de Paulo. E aí, Paulo acaba saindo do Areópago. Mas,
Ali naquele lugar, algumas pessoas ainda se convertem ao evangelho. Entre eles está Dionísio, que era um membro do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. Poucas pessoas creram no evangelho em Atenas, gente. Eram realmente pessoas de coração duro, pessoas que não tinham ali a vontade de conhecer o evangelho. E nós vemos que não há registro a respeito de uma igreja plantada em Atenas, tanto que não há cartas. Mas, depois que Paulo sai de Atenas, ele vai para Corinto. E Corinto, ela é a capital da província da Acaia. E ela fica a cerca de 100 quilômetros de Atenas. Então, toda essa região, tanto a província da Macedônia, quanto a província da Acaia, hoje é o país que nós conhecemos como Grécia. E Corinto, a cidade de Corinto, ela fica no meio de um istmo. Então, você que não sabe o que é um istmo, a gente vai colocar rapidinho a imagem para eles verem. Por favor. Istmo é uma faixa estreita, tá aí você está vendo, é uma faixa estreita de terra que liga duas áreas maiores de terra. Consegue enxergar aí? E aí você vê que tem mar tanto de um lado quanto do outro lado. Por exemplo, você conhece o Canal do Panamá? O Canal do Panamá ele foi feito em um istmo, para você começar a se situar um pouco mais. Obrigado. E a cidade de Corinto, ela ficava ao longo desse istmo na província da Ásia. Então, era uma cidade inteira num espaço bem estreito, como você está vendo aí. Pode tirar, obrigado. Então, Corinto, ela tinha um porto aqui no Mar Jônico e também tinha um porto aqui no Mar Egeu. Então, quando as embarcações vinham com as mercadorias, vinham do Mar Adriático, por exemplo, que é esse aqui, ela vinha, a embarcação, chegava aqui no porto do Mar Jônico, aqui na Acaia, e aí as embarcações desciam e atravessavam de forma terrestre, atravessavam a província da Acaia e iam para um porto aqui no Mar Egeu, onde abasteciam o outro barco e aí seguia o seu destino. Então, tudo isso para quê? Para economizar tempo, que a viagem seria essa, aqui por baixo. Então, para economizar tempo e também para evitar as grandes tempestades da época. E, atualmente, existe um canal lá na cidade de Corinto, da época, que se chama o Canal de Corinto. Pode colocar aí rapidinho a imagem, por favor. O Canal de Corinto. O próximo slide. Enquanto eles colocam aí, é importante que você saiba que a cidade, é o próximo slide, a cidade, ela era cheia de marinheiros, cheia de comerciantes, viajantes, e essas pessoas, elas são ótimos missionários. Por quê? Porque eles espalham a mensagem por onde elas vão, que elas viajam muito. O problema, está aí o Canal de Corinto, você que não tinha visto ainda, isso aí é um canal, os barcos passam aí livremente de ida e de volta no canal feito lá no istmo. Pronto, obrigado. O problema é que Corinto era um centro de idolatria e de imoralidade. Sem falar que a cidade, ela abriga o templo de Afrodite, que era a deusa do amor sexual. E Timóteo, Silas e Timóteo, eles ficaram em Bereia. E Paulo, ele vem, na cidade anterior, ele vem de Atenas, numa passagem que deu poucos frutos. Após a sua pregação, não teve tantos frutos assim. Agora ele vai enfrentar Corinto, sozinho, uma cidade imoral e idólatra. E a Bíblia diz que Paulo chega nessa cidade com fraqueza, com temor e muito tremor. Para você ver que até Paulo já tinha noção de como era essa cidade. Era bem pesado mesmo a situação lá. Mas Deus, como sempre, cuidou das necessidades de Paulo, porque nessa cidade também estava lá um casal
que era uma bênção, que era Áquila e Priscila, que ajudaram Paulo na missão. E Áquila e Priscila, eles estavam em Corinto por conta da diáspora, que os judeus foram expulsos de Roma por conta de uma ordem dada pelo imperador Cláudio. Então, Áquila e Priscila, inclusive, eles tinham a mesma profissão que Paulo. Eles eram fabricantes de tenda. Então, por isso, Paulo ficou ali morando e trabalhando juntamente com eles. Então, uma questão de prova para você. Qual o nome do casal que trabalhou com Paulo em Corinto? Áquila e Priscila, né? O casal que trabalhou com Paulo em Corinto. Áquila e Priscila. E esse casal, como eu falei, foi uma bênção, né? A ponto de arriscar, inclusive, as suas próprias vidas por Paulo. Então, deram todo o suporte à missão de Paulo e também foram para ele um abrigo, um alívio financeiro e também tiveram momentos de comunhão. Mas Deus não parou por ali, porque Silas e Timóteo, eles se reuniram a Paulo, vindos da Macedônia, e agora eles formam a equipe, né? Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, Áquila e Priscila. Então, era a equipe missionária levando a palavra do Senhor. Então, com isso, com toda essa equipe formada, Paulo, ele conseguiu focar mais 100% ali na pregação do Evangelho. Mesmo assim, muitos judeus não creram e ainda lançaram maldições contra Paulo. Então, Paulo, chateado, saiu da sinagoga e ele foi para o lado, para a casa de Tício Justo, para pregar lá o Evangelho. Inclusive, o chefe da sinagoga se converteu e outras pessoas de Corinto que chegavam por lá, ouviam a mensagem e também iam crendo e iam sendo batizados. Mas Deus não parou por aí novamente, né? Numa noite, o próprio Jesus falou com Paulo numa visão. Ele fala para Paulo, em Atos 18, 9 e 10. Ele fala, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Então Paulo, ele ficou 1 ano e meio em Corinto, ensinando a palavra de Deus. As coisas iam até bem, mas aí os judeus invejosos, eles levaram Paulo ao tribunal, acusando ele de que ele estaria ensinando coisas que iam contrárias à lei. E aí, mas quando Paulo ele foi se defender, Galho, o Galho não, tá? O Galho é o procônsul da província da Acaia, ele interrompeu, ele tomou a palavra e ele falou assim, isso é besteira, isso aí tem a ver com a lei de vocês. Vocês todos não são judeus? Então resolvam entre vocês mesmos, eu não vou me meter. E aí expulsou todos dali, e aí os judeus irados pegaram o atual chefe da sinagoga e espancaram ele. E aí, ao ver essa situação, Galho nem se importou, porque ele não queria se meter na situação que ele dizia que era problema deles, né? E aí depois de 1 ano trabalhando em Corinto, Paulo, ele foi embora e no caminho de volta, ele parou em Éfeso. Ele parou aqui na região de Éfeso. Deixa eu pegar mais um grampo. Rafael, um grampinho. Ele parou em Éfeso. Em Éfeso ele deixou Áquila e Priscila. Deixou Áquila e Priscila em Éfeso. E aí depois, Paulo ensinou na sinagoga lá em Éfeso e prometeu que voltaria, se fosse da vontade de Deus. E aí saindo de Éfeso, ele retornou aqui para a Antioquia da Síria. E a Antioquia da Síria é o quê? É a base.
retornou para Antioquia da Síria, que é a base da viagem, e aí encerra a segunda viagem missionária. E agora vamos revisar as cidades por onde Paulo e sua equipe passou, né, na segunda viagem missionária. Pode colocar o slide do acrônimo da segunda viagem. Vamos lá. Olha aí, adulto faz tambace. Não me pergunte o que é bace, mas não importa, porque o importante aqui é você decorar a trajetória do apóstolo Paulo e sua equipe. Então, a gente vai aqui, vocês vão poder, nesse primeiro momento, olhar para essa parte aqui do quadro, para saber aí, né, qual o que corresponde a cada letra, e aí vocês vão me ajudar, tá bom? E aí, na segunda passada, vocês não vão olhar para ali, eu vou acreditar em vocês, vão tentar falar só olhando para a inicial, tá bom? Então, vamos lá. Letra A é o quê? Antioquia da Síria. Muito bem. A letra D? Derbe. Letra L? Listra. Letra T? Troade. Letra F? Filipos. Letra T? Tessalônica. Letra B? Bereia. Letra A? Atenas. Letra C? Corinto. E letra E? Éfeso. Então, tá bem fácil aí, as letrinhas pretas são as que não tem, né, cidade, é só mesmo uma forma de memorizar, você fazer essa construção aí dessa frase. Agora, pode apagar tudo, deixar só a frase de novo, botar para o início. E agora, gente, Deus está vendo, hein? Vocês não vão olhar para ali e nem para o mapa, tá? Vocês vão olhar só para o acrônimo e vocês vão tentar lembrar quais são as cidades, beleza? Pode. Isso, pronto. Vamos lá. Olha aí, tá? Sem olhar para ali. Letra A é o quê? Antioquia da. Gostei, vocês agora me orgulharam assim. Letra D, Derbe. Letra L, Listra. Letra T, Troade. Letra F, Filipos. Letra T, letra B, letra A, Atenas. Letra C e letra E. Olha, e palmas para vocês. Olha, acreditei na honestidade de vocês, hein? Tenho certeza que você falou sem olhar. Agora, gente, é só memorizar essas cidades, memorizar essa frase, que eu tenho certeza que você vai decorar aí perfeitamente todas as cidades que Paulo passou na segunda viagem missionária. E logo após o fim da segunda viagem missionária de Paulo, um homem chamado Apolo chega à cidade de Éfeso. Lá vem aqui Apolo. Tudo bem, Apolo? Apolo era um judeu da cidade de Alexandria e que fica no Egito, não é isso mesmo? Fica no Egito. E naquela época, essa cidade era a segunda cidade maior do Império Romano, perdendo somente para Roma, que era a capital do Império. E lá em Alexandria tinha uma grande universidade, uma biblioteca de renome mundial, né, que acreditava-se que tinha pelo menos um exemplar de cada livro escrito no mundo até então. E tinha também uma expressiva comunidade judaica. Não era isso? E aí, não se sabe ainda por quê, porque ele não falou. Não sei por que ele não falou. Por que ele saiu de Alexandria? E ele também não falou por que ele foi para Éfeso. Só sabe que ele fez o que fez, né? E aí, nós sabemos que, na verdade, Apolo era um homem que pregava com muita coragem na sinagoga. Frequentemente ele ia para a sinagoga. E também ele era um homem culto, que conhecia muito bem as Escrituras, era um judeu estudioso, pregador eloquente, né? Tinha muito gogó, né? Debatedor de ideias e tinha um talento natural para falar em público. Apolo era um apologista, mas isso é só um trocadilho. Mas ele era, sim, um apologista, que é uma pessoa com grande persuasão, que consegue argumentar bem ali, sólidos conhecimentos, defender uma doutrina, e ele tinha essas características.
Mas a mensagem de Apolo não estava completa, porque ele se baseava somente no Velho Testamento, né, nos profetas e na mensagem de João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Que todos tinham que se arrepender e aguardar a vinda do Messias. Mas, Apolo não sabia que o Messias já tinha vindo, ele não sabia nada da vida do Messias, da crucificação, nem da ressurreição e nem do Espírito Santo. Não sabia de nada dessas coisas. E essa mensagem, ela já era pregada, olha, por Paulo, né, e seus companheiros, já há muito tempo ali, a mensagem completa. E ele, então, precisava saber dessa mensagem completa. Pode ir para você estudar, tá? Todo o restante da mensagem. E o jovem Apolo, ele chamou a atenção de um casal chamado Áquila e Priscila, que tinha ficado lá em Éfeso, né, porque Paulo pediu para que eles ficassem lá, para ajudar ele naquele trabalho na igreja. E aí eles observaram que Apolo ele tinha ali uma grande capacidade, né, um grande potencial, poderia ser um aliado ali na pregação do evangelho. Então, eles fizeram o quê? Eles pegaram e começaram a contar para Apolo todos os detalhes, né, com bastante profundidade, tudo o que tinha acontecido a partir de João Batista. Então, Apolo aprendeu tudo que ele aprendeu com quais pessoas? Qual foi o casal? Áquila e Priscila, não esqueça disso. E à medida que eles iam ensinando, Apolo começou a compreender justamente aquilo que ele já sabia sobre as profecias, que elas já tinham sido, né, ali realizadas, tinham acontecido. E, na verdade, nós podemos imaginar que ele transbordou de alegria, né, e de felicidade de descobrir o resto dessa história. Isso também deve ter enchido ele de mais energia, de mais ousadia para pregar o Evangelho. E Apolo tinha também uma qualidade muito importante. Ele era ensinável, ele tinha um coração ensinável. Olha, toda aquela habilidade natural que eu falei aqui para vocês, né, poderia ter feito ele ser uma pessoa orgulhosa, autoconfiante demais, presunçoso, mas não, apesar do seu incrível talento para orar, né, para ser um orador, sua capacidade de persuasão, ele se dispôs a aprender. E isso foi muito importante para ele, como um seguidor de Cristo. Uma vez que Apolo completou, então, todo o seu conhecimento sobre Jesus, ele começou a usar aquela habilidade dele de ser um estudioso, né, e também um orador, um debatedor, para fortalecer e encorajar o corpo de Cristo. Agora que Apolo já sabia de toda a história, então, ele já sabia que Jesus era a salvação pela fé, então ele começou a conversar e praticar ali todo aquele conhecimento. Mas os irmãos de Éfeso convenceram ele a ir para Corinto, para ajudar agora lá em Corinto, na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. E agora que ele foi para lá, ele se transformou numa pessoa lá, num pregador que era de grande ajuda, né, e que ajudou demais na edificação dos irmãos lá de Corinto. Inclusive, a Bíblia fala que ele refutava toda e qualquer narrativa, né, contrária ali, que ia de encontro àquilo que a Bíblia falava, aquilo que os judeus queriam, digamos assim, confrontar com ele. Rapidamente ele se tornou o campeão da palavra lá em Corinto. Como se fosse uma espécie de super pregador. E isso não foi nem um pouquinho bom. Porque, na verdade, alguns cristãos começaram a criar fã-clubes, né? E começaram a meio que adorar os seus líderes. Então eles ficavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então, o que aconteceu? Paulo soube dessa divisão. E lá no livro de Coríntios você vai achar, né, esse comentário de Paulo. Ele soube dessa divisão. Que eles tinham se apaixonado mais por Apolo do que pela mensagem de Apolo.
Então ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 12 e 13. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo agora está dividido? E por causa dessa situação, Apolo vai embora de Corinto e não volta mais para lá. Paulo o descreve, né? Descreve Apolo carinhosamente como sendo um companheiro de ministério que regou ali as sementes do evangelho plantadas naquela região. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. E esse último versículo, ele é um versículo triunfante, no sentido da mensagem que ele passa. Mostrando que os líderes, né, a liderança ali estava sendo formada. Paulo treinou Áquila e Priscila. Agora, Áquila e Priscila treina Apolo. E Apolo, com certeza, também treinou muitos irmãos. Ok. Então, continuando aí, gente. Apolo ainda estava em Éfeso quando Paulo termina a segunda viagem em Antioquia da Síria. Nós vemos lá que Antioquia da Síria era como se fosse o quartel-general, né? Ele sempre voltava, né? E lá ele finalizava a sua viagem. Depois de Antioquia da Síria, Paulo vai para a região da Galácia, bem ali. Tá? E aí, ele vai com o objetivo de fortalecer as igrejas de lá. Então, ele passa na cidade de Tarso, de Derbe, de Listra, de Icônio e de Antioquia da Pisídia. E, muito provavelmente, dessa cidade, de Antioquia da Pisídia, ele inicia a sua terceira viagem. Então, vamos colocar o pinozinho lá. Tá? Enquanto isso, vai anotando aí. Provavelmente, de qual cidade ele iniciou a terceira viagem, gente? Antioquia da Pisídia, tá? Ok. E aí, de Antioquia da Pisídia, né, o início da terceira viagem aí, tá? Ele vai para a cidade de Éfeso. E aqui, nós vamos fazer a introdução à cidade de Éfeso. Que cidade é essa? Como ela é, né, aqui no tempo de Paulo? Éfeso era a capital da província da Ásia, que é atualmente o país da Turquia. Então, essa província aí, que a Bíblia chama de Ásia, é atualmente o país da Turquia. Então, você vai colocar aí, tá? Uma questão de prova. A província da Ásia, cuja capital era Éfeso, está em qual país atualmente? Na Turquia, tá? Muito importante isso aí. Provavelmente, gente, Apolo e Paulo nunca se encontraram, porque quando Paulo ele chega em Éfeso, o Apolo já tinha ido para Corinto. A gente viu ainda agorinha com a França que o Apolo ele vai de Éfeso para Corinto, né? Então eles nunca se encontraram, muito provavelmente. Éfeso era uma cidade comercial e muito, mas muito religiosa. Muito religiosa. Nessa cidade tinha um templo em homenagem à deusa Ártemis, tá? A deusa Ártemis. E esse templo ele era muito grande. Para você ter uma ideia, ele é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? E naquela época era o maior prédio que existia, era gigantesco esse templo de Ártemis lá em Éfeso. Então aí a gente tem mais uma questão de prova também. Qual o nome da deusa pagã que tinha um templo em Éfeso? Ártemis. Coloque aí. Ártemis. E em Éfeso tinha um problema muito grande, uma mistura religiosa, um sincretismo religioso tinha ali naquele lugar, tinha uma mistura mesmo, e esse era o principal problema que Paulo encontra nessa cidade. Ao chegar em Éfeso, ele encontra 5 tipos de pessoas, O primeiro, os irmãos que só sabiam do batismo de João Batista e não conheciam o resto da história. Né? Você viu que o Apolo, ele era um desses. Lembra que a França falou?
O Apolo, ele era uma ótima pessoa, né, um apologista, mas ele não conhecia o resto da história, ele teve que ser informado aí sobre essa história. O segundo grupo de pessoas eram os judeus que ouviam Paulo, ouviam a mensagem, ouviam o evangelho, mas não acreditavam, né? Não queria nem saber, e ainda falavam mal do evangelho, tá? Segundo grupo de pessoas. O terceiro grupo eram os judeus exorcistas. Cadê os exorcistas? Tá ali. Os judeus exorcistas, eles faziam um tipo de uma exorção delivery ali. Eles iam pelas casas de um lado para o outro, tentando expulsar os demônios das pessoas. O terceiro grupo eram os gentios feiticeiros, bruxas e espíritas. O negócio era... faziam as magias lá. E o quinto grupo eram os pagãos idólatras, que inclusive adoravam a deusa Ártemis, que eu falei para vocês. Tá? Eram os pagãos idólatras. Então tinham 5 grupos de pessoas nessa cidade. Muito obrigado, pessoal do CENIB. Então Paulo encontrou uma grande dificuldade espiritual nessa cidade, porque tinha justamente essa mistura de religiões, e era um negócio horrível que tinha naquela cidade. E a situação era tão complicada que você vê que a carta de Paulo a Éfeso é uma carta muito específica. Tanto que lá ele pede para que os cristãos daquela igreja se fortalecessem no Senhor. Você lembra? E ele dá também a armadura de Deus naquela carta aos Efésios. Lembra que ele fala? Vistam, né, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. Né? Então, ele dá a armadura de Deus para aqueles cristãos daquela cidade. O negócio era muito complicado. Ó, em Efésios capítulo 6, 12, diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o problema que tinha em Éfeso era uma guerra espiritual, gente. Era um problema muito generalizado, assim, nessa área espiritual. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre esses grupos que Paulo encontrou na cidade de Éfeso. E você lembra qual foi o primeiro grupo que eu falei? Você lembra? Falei ainda agorinha, estavam aqui. Quem eram os primeiros? Os irmãos, né? Que não conheciam o resto da história. Conheciam o batismo ali de João Batista, mas não conheciam o resto da história, né? Muito bem. Esses irmãos, eles também receberam o Espírito Santo, foram autenticados quando ouviram o Evangelho, foram ensinados. E durante essa época, quando as pessoas ouviam o Evangelho, aceitavam a Cristo, elas recebiam imediatamente o Espírito Santo. Como acontece hoje em dia. No momento que você aceita Jesus, você reconhece aqueles passos que nós vimos num com Deus, né? Você recebe o Espírito Santo. Ponto. Mas, por que então que em tantas ocasiões no livro de Atos, onde algumas pessoas recebem o Espírito Santo, nós vemos alguns sinais visíveis? Inclusive o dom de línguas, né? Então, há um motivo para isso no livro de Atos. E o motivo é para que as pessoas não tivessem dúvidas que ali existiam cristãos. E eu vou dar alguns exemplos disso para você. Para que as pessoas entendessem que, independente de raça, sexo, região, cidade, estado civil, estado socioeconômico, né? Todas as pessoas agora ali eram um corpo em Cristo. A igreja era um corpo em Cristo. Por exemplo, os judeus, eles precisavam ver que os gentios eram também cristãos, né? E ali você sabe que havia um forte preconceito. Então, qual a melhor forma de eles entenderem isso? Por meio de sinais. Lembra de Cornélio? Lembram do dia de Pentecostes, lá em Atos 2? Tanto os judeus quanto os gentios receberam o Espírito Santo e ali houveram sinais para saber que eram um só, não existia essa diferença. As pessoas de uma cidade precisavam entender também que haviam irmãos em outra cidade. Olha outro exemplo. Os homens precisavam entender que as suas mulheres, suas esposas, também eram cristãs. Mais um exemplo. Os donos, os senhores, precisavam entender que os seus escravos eram seus irmãos na fé. Né? Então, para que isso acontecesse, precisava ter sinais visíveis. Por isso que o batismo com o Espírito Santo era acompanhado de sinais visíveis. Então, a gente vai colocar aí, questão de prova, anote aí. Por que aconteciam manifestações do Espírito Santo
no livro de Atos. Isso é muito importante, para você até explicar para outras pessoas também. Para autenticar os vários grupos de cristãos. Por que existiam, por que aconteciam manifestações do Espírito Santo no livro de Atos, para autenticar os vários grupos de cristãos. Então, lá em Éfeso, Paulo ensina na sinagoga por 3 meses. Por 3 meses, ele ensina na sinagoga. Por que não mais tempo? Aconteceu um problema lá. Tinha o segundo grupo de pessoas que ele encontrou naquela cidade, que eram os... Estava bem aqui, ó. Estava bem aqui. Eram os judeus, né? Que ouviam, mas, não acreditavam e ainda falavam mal do evangelho, né? Esses judeus conseguiram tirar Paulo da sinagoga. Tiraram Paulo de lá. E depois disso, o diabo com certeza achou que estava abafando o evangelho com isso. Mas, na verdade, isso foi muito bom para o evangelho. Depois que Paulo sai da sinagoga, ele começa a ensinar na escola de Tirano. A Bíblia não fala muito sobre esse homem, mas provavelmente ele era grego, porque o seu nome é grego, e era o dono de uma escola. E Paulo começa a ensinar nessa escola. E aí sim, ele passa a ensinar ali por 2 anos. Note aí, muito importante. Quanto tempo Paulo ensinou o evangelho na escola de Tirano? 2 anos. Primeiro ele ficou 3 meses na sinagoga, depois continuou por 2 anos lá na escola de Tirano. E ali, gente, era muito melhor do que na sinagoga. Primeiro, na sinagoga tinha um grupo específico de pessoas, né? Mas na escola de Tirano não. Gentios, mulheres, jovens, crianças, escravos. Qualquer pessoa que quisesse, que tinha interesse em ouvir o evangelho, poderia ir nessa escola e ali eles seriam evangelizados. Segundo benefício, Paulo podia lecionar todos os dias, diferente da sinagoga que ele iria no sábado, né? Então, olha só como isso, na verdade, foi bom para o evangelho, né? Então, primeiro benefício, ele podia ensinar todos os tipos de pessoas. E segundo, ele podia ensinar diariamente, tá? E isso continuou, como eu falei, por 2 anos, de forma que todos os que viviam ali na província da Ásia ouviram o evangelho. Por quê? Por 2 anos, Paulo ensinou ali em Éfeso. Então, todas aquelas pessoas, gregos, judeus, ouviram a mensagem de Cristo. Mas agora, nós vamos falar sobre o outro grupo. Deus fazia milagres extraordinários por meio da vida de Paulo, de forma que até os lenços e aventais dele eram usados para curar doentes e para tirar também maus espíritos. Mas você deve se perguntar, por que Deus capacitava Paulo naquele contexto, naquela cidade especificamente, para realizar tantos sinais e maravilhas? Essa resposta está lá em Romanos 15, versículo 19. Então, vou esperar colocar aí para a gente ler esse versículo, que é importante, aonde Paulo ele vai nos mostrar a importância desses sinais e maravilhas. Eu vou ler aqui no meu papel mesmo. Porque eu queria ler exatamente como está na Bíblia. Aí, pronto. 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Esse versículo, gente, deixa muito claro o porquê dos sinais e maravilhas. Eles serviam para evangelizar pessoas. Era para afirmar aquilo que Paulo estava pregando às pessoas. Era para essa finalidade. Então, eles aconteciam conforme a vontade de Deus para evangelizar pessoas. Então, se na sua averiguação cair a pergunta qual era o propósito de sinais e maravilhas, de acordo com Paulo, você vai colocar o quê? Evangelizar pessoas. E isso acontecia para glorificar a Deus. Não era para
exaltar nenhum homem, era para a glória de Deus, para que as pessoas conhecessem a Cristo. E era por isso que estavam acontecendo esses sinais e maravilhas na cidade de Éfeso. Além disso, as ações sobrenaturais que acontecem, né, no decorrer da Bíblia, que a gente consegue visualizar, você percebe que elas estão sempre ligadas a lugares, pessoas e contextos específicos. Pensa comigo, Éfeso era uma cidade permeada por espiritismo, bruxaria, macumba. Então, tudo de ruim dessa questão espiritual rolava ali na cidade de Éfeso. Então, essa questão do sobrenatural era a linguagem que as pessoas entendiam. Então, por isso, Deus, ele precisou se revelar dessa forma para os efésios, porque eles estavam acostumados com esse cenário sobrenatural. E Deus, ele nos ama tanto, com um amor tão persistente, que ele sempre vai se revelar a nós da forma que nos chama a atenção. Eu tenho certeza que Deus, ele chamou a sua atenção de uma maneira específica. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que talvez estejam aqui hoje porque vieram para o Viva Páscoa, se enxergaram nos personagens da peça, viram as suas vidas ali, né, estampadas através daqueles personagens e tomaram uma decisão. Talvez você tenha vindo para cá porque você tem filhos e você queria colocar seus filhos no bom caminho e acabou que, através do Nova Infantil, Nova Kids, Nova Teens, Nova Jovens, você encontrou um caminho para a sua família e para você. Talvez você esteja aqui hoje porque você veio para a igreja procurando um programa para casais, porque seu casamento estava fracassado e você, em busca de uma esperança, veio para essa igreja. Eu não sei de que forma Deus chamou a sua atenção. No caso dos Efésios, foi por meio de sinais e maravilhas. E no seu caso, como Deus fisgou você? Uma boa pergunta, né? E eu tenho certeza que aí na sua memória deve estar vindo uma boa história de como você conheceu Jesus, de como você chegou até aqui. Mas, voltando aqui à nossa questão, né, de Paulo, sinais e maravilhas, Deus, ele fazia milagres extraordinários por meio de Paulo em Éfeso, porque Éfeso, de fato, era uma cidade extraordinária. E você já deve ter percebido que a cidade de Éfeso era uma cidade em que o povo era ligado nessa questão espiritual. Eles tinham familiaridade com espíritos e demônios. Isso era algo muito comum para eles. Questão de feitiçaria, gente, macumba, espiritismo, isso era familiar para eles. Para você ter uma ideia, eles tinham uma biblioteca que era uma das maiores do mundo daquela época, só com livros de magia. Mas você vai ver que Deus, ele vai se mostrar superior a toda a magia e a todo o espiritismo que existia em Éfeso. Você vai ver isso ainda na aula de hoje. Mas antes disso, nós vamos conhecer o terceiro grupo que existia ali na cidade de Éfeso, que era o grupo dos judeus convertidos, ou judeus exorcistas. E esses judeus exorcistas, eles eram aqueles que até o David mencionou, que saíam de cidade em cidade exorcizando, expulsando demônios. E o livro de Atos relata que quem fazia esse trabalho eram os 7 filhos de Seva. Seva era um dos chefes dos sacerdotes judeus. E os filhos dele que faziam esse trabalho eram homens que eram falsos profetas. E em Atos 19, ele conta um episódio, nesse capítulo, em que eles tentaram expulsar um demônio, né, de um homem em nome de Jesus. E o espírito maligno disse assim: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês... Quem são? E depois que ele falou isso, né, que o espírito endemoniado lá falou isso, ele espancou, o homem que estava endemoniado, ele espancou
os 7 irmãos, os 7 filhos de Seva, que saíram de lá feridos, sem roupa e sem dignidade. Mas por que esse endemoniado, ele deu essa surra nos 7 filhos de Seva, nesses macumbeiros, né? Por que ele fez isso? Porque esses homens, eles não eram de Jesus. Eles pareciam ser de Jesus, eles falavam em nome de Jesus, mas eles não eram de Jesus. Eles eram falsos profetas. Eles eram homens que falavam de Jesus, mas não viviam Jesus. Você acha que se eles fossem de Jesus, Satanás teria tocado neles, como fez? Não teria. Então, eles não eram de Jesus, eles eram falsos profetas. Mas esse episódio serviu para mostrar exatamente isso, para mostrar o poder de Jesus. E o que aconteceu depois dessa surra nos 7 filhos de Seva foi que todo o povo, todos os moradores ali de Éfeso que souberam dessa história, a Bíblia fala que eles foram tomados de temor. E eles engrandeceram o nome de Jesus e ainda creram e confessaram as suas más obras. Eles já tinham visto que os demônios, eles conseguiam causar medo nas pessoas. Mas eles viram que até os demônios reconheceram o poder de Jesus e do seu servo Paulo. Eles viram a batalha que estava acontecendo ali entre os 7 filhos de Seva e os demônios. E eles viram quem ganhou a batalha. E quem ganhou a batalha foi Jesus. Jesus e através da sua palavra. Em Atos 19, 18 a 19, diz assim, em relação a esse episódio. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Então, eles pegaram os livros de magia deles, trouxeram, se arrependeram dos seus pecados e eles lançaram esses livros numa fogueira. Esses livros equivaliam a mais ou menos 50 mil dracmas. Então, era muito dinheiro, mas eles queriam mostrar que eles estavam transformados, queriam mudar de vida. E a primeira coisa que eles fizeram foi tirar da vida deles aquilo que os afastava de Deus. Então, eles queimaram os livros. Então, o que os efésios queimaram quando eles creram na palavra de Deus? Os livros de magia. Isso é questão de prova, tá, gente? Os livros de magia. E parece ser uma coisa simples, né? Livros de magia, né? Mas você tem que lembrar que naquela época, papel não era uma coisa tão comum como hoje em dia. Os livros, eles eram manuscritos em tecidos ou papiros que eram caríssimos. Por isso que Lucas faz questão de narrar, né, e dizer que aquilo equivalia a 50 mil dracmas. Então, aquilo era um valor realmente elevado. O que corresponde em reais, eu não vou colocar aqui o slide por causa do nosso tempo, mas eu fiz um cálculo em cima, né, do valor de uma diária em reais, que fica mais ou menos em torno de R$60, tomando em conta o salário mínimo. E eu fiz o cálculo e vi que 50 mil dracmas equivaleriam, hoje em dia, a cerca de 3 milhões de reais. Então, foi isso que eles queimaram, gente, 3 milhões de reais. Mas por que eles fizeram isso? Por amor a Jesus. Eles queriam demonstrar que as suas vidas estavam transformadas. Eles queriam mostrar que agora era Jesus que reinava na vida deles e não mais o espiritismo. E você? O que você precisa de se libertar? Do que você precisa tirar? O que você precisa retirar da sua vida para mostrar o seu amor a Jesus? Uma boa questão a se pensar, não é mesmo? Bom, tinha também o 5º grupo que Paulo encontrou na cidade de Éfeso. Você lembra qual era o último grupo? Qual era? Era os idólatras, né? Os adoradores, adoravam a deusa Ártemis, que era a deusa daquela cidade. Essa deusa, Ártemis, no grego e para os romanos, Diana, tá? Ela movimentava a cidade.
E ela era a deusa, considerada a deusa da caça, da lua, da magia, de um monte de coisa, gente. E toda a primavera, os devotos à deusa Ártemis, eles iam até Éfeso, e ali tinha um festival de adoração a ela, né? E esse festival movimentava a economia da cidade, né? Então, grande parte da economia vinha dos comerciantes, sobretudo, gente, os ourives. E esses ourives, eles criavam réplicas do templo e também da estátua da deusa Ártemis. E aí tem toda uma história por trás disso. Esse templo que eu falei para vocês que era o sétimo, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a história diz que uma estátua, né, que é a estátua da deusa Ártemis, caiu do céu e caiu ali naquele lugar. Então eles construíram um templo dela ao redor da estátua. Tinha toda uma mitologia aí, tá? Então as pessoas, elas vinham nessa primavera, toda primavera, para adorar. E para isso elas compravam dos ourives algumas coisas relacionadas ao templo, né? Uma miniatura do templo, ou miniatura da estátua, para que fossem abençoadas. Então, grande parte aí da renda dessa cidade dependia dos camelôs, esses camelôs de Ártemis que existiam nessa cidade. Mas, nós vimos lá atrás que Paulo ensinou em Éfeso, quanto tempo, hein? 2 anos, né? E nesses 2 anos, muitas pessoas se converteram. E esses ourives estavam percebendo que os negócios não estavam indo muito bem, né? E você quer mexer com o comerciante, é mexer com o bolso dele. Então, um desses ourives, chamado Demétrio, ele faz um discurso digno de um sindicalista mesmo. E esse discurso, gente, faz com que toda aquela comunidade de ourives que existia naquela cidade entrem contra Paulo, acabam indo contra Paulo aí. Então você vai colocar aí como questão de prova. Quem criou a confusão contra Paulo e seus amigos em Éfeso? Demétrio. Demétrio é o nome do cara aí, tá? Então o discurso dele, gente, lá em Atos capítulo 19, é o seguinte, ele diz: Senhores, isso Demétrio falando para os ourives. Senhores, vocês sabem que temos um bom lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando muitas pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Olha só o discurso do cara. Isso fez com que as pessoas ficassem agitadas contra Paulo. E aí nós temos um motivo, tá? Qual foi o real motivo que levou Demétrio a criar grande confusão contra Paulo em Éfeso? O lucro. Tinha aí um motivo, tá? Não era bem por causa da Ártemis, não. Era o lucro, o bolso do cara estava, né, perdendo dinheiro aí. Então coloque, questão de prova. Qual era o real motivo que fez Demétrio aí criar uma grande confusão contra Paulo? O lucro. E aqui nós percebemos algo muito importante. É a segunda vez que os gentios vão contra Paulo. A primeira vez foi lá em Filipos. Lembra lá em Filipos? Por causa da escrava endemoniada, que ela acertava, né? Ela previa ali o futuro. E aí, quando Paulo tira o demônio da escrava, os gentios, que eram donos dela, né, ficaram muito chateados. Por causa também do quê? Do lucro que eles estavam perdendo. Então, resumindo, os judeus ficavam com raiva de Paulo por causa da inveja e os gentios por causa do lucro, né? 2 motivos aí. Então, voltando novamente, o tumulto estava feito. Os ourives que estavam ali ficaram furiosos, taparam os ouvidos e começaram a gritar. E o povo foi todo para o anfiteatro de Éfeso. Esse anfiteatro, ele tinha ali a capacidade de 25 mil pessoas. Se você pesquisar, você vai achar esse anfiteatro muito, muito perfeito ainda hoje em dia.
Pesquise depois as ruínas do anfiteatro lá de Éfeso. Você vai achar ele em ótimas condições. Então a multidão enlouquecida começou a gritar nesse anfiteatro. E aí, a um momento, eles arrastaram Gaio e Aristarco, que eram 2 companheiros de Paulo, lá para frente com a intenção de matá-los. Paulo também quis conversar com essa multidão, mas os seus amigos não deixaram que ele fosse para lá. Fizeram com que ele ficasse onde ele estava. E também alguns amigos de Paulo, que tinham uma posição superior na província da Ásia, mandaram recados para ele também. Não vai lá para o anfiteatro. Fica aí. O evangelho tinha chegado a uma proporção diferente, porque pessoas da alta sociedade já conheciam o evangelho e já tinham se tornado amigos de Paulo aí, nesse momento. A Bíblia diz que a assembleia estava uma confusão. E muitas pessoas que estavam naquele lugar nem sabiam o motivo de estar ali. Era um bando de Maria vai com as outras. Não sabia nem por que estava ali. Mas estava lá no meio da briga. E isso acontece hoje em dia, né? Onde tem uma confusão ali, o pessoal vai juntando e fica um monte de gente lá gritando. Então, isso começou a acontecer. Até que eles empurraram um tal de Alexandre lá para frente do anfiteatro. Mas, quando os ourives perceberam que o Alexandre, esse homem que foi levado, ele era judeu, eles começaram a gritar por 2 horas o seguinte: Grande é Artemis dos Efésios! Grande é Artemis dos Efésios! Grande é Artemis dos Efésios! Então, a situação estava complicada. Eu quero que você imagine aí o perigo que estava aquilo ali, a bagunça que estava. E nesse momento, as autoridades de Éfeso já estavam muito, muito agoniadas. Por quê? Éfeso tinha sido dominada pelo Império Romano, né? E o Império Romano ele era muito tranquilo em questão de religiosidade e tudo mais. Mas tinham 2 regras. Primeiro, quanto aos impostos. Vocês têm que pagar os impostos para o Império Romano. E segundo, quanto a confusões. Não podia ter confusão e os impostos precisavam ser pagos. Então, nesse momento, estava tendo uma confusão. Então, é nesse momento aí, dessas 2 horas de gritaria, que o escrivão da cidade, muito provavelmente ali um cargo relacionado ao prefeito, prefeitura, ele se levanta entre a multidão e ele faz um discurso lá. E aí ele diz: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Se Demétrio tem queixa, ele pode resolver isso nos tribunais. Nós corremos perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública. Esta assembleia está encerrada. Então, os efésios que estavam ali fazendo aquela baderna, agoniados por causa da grande deusa deles, em amor, gritando de um lado para o outro, por um momento, foram embora. E ali, aquela confusão acaba. Do nada. E depois de tanta confusão, Paulo ele se despediu dos discípulos e seguiu viagem para Troade. Que também aqui seguiu viagem para Troade. E de Troade ele vai para a região da Macedônia, encorajando os irmãos. Então ele vai de Troade e vem encorajando os irmãos na Macedônia, tanto em Filipos, quanto em Tessalônica e também Filipos, Tessalônica e Bereia. Até que ele chega em Corinto, na região da Acaia. E aí ele fica por 3 meses. E a intenção de Paulo aí era ir até Roma. E Roma, para você ver, estava para cá, ó. Aqui, estava um pouco distante. Mas por algum motivo, essa viagem, ela não deu certo. Mas aí Paulo, ele escreve uma carta aos irmãos em Roma, que nós conhecemos como a carta de Paulo aos Romanos. Então, toda vez que você for ler agora essa carta de Romanos aí na sua Bíblia, você vai lembrar que
ele escreveu estando em Corinto e foi durante a 3ª viagem missionária. Então, de Corinto, Paulo, ele queria ir para Jerusalém. Então, estava aqui em Corinto, ele queria ir aqui para baixo, para Jerusalém, por 2 motivos. Primeiro, ele ficou sabendo que os irmãos em Jerusalém estavam passando por dificuldades. Então, ele queria levar algumas ofertas para eles. E o segundo motivo é que Paulo ele quer participar da festa de Pentecoste em Jerusalém. Só que Paulo ele descobre uma emboscada contra ele para matá-lo. Então, ele não volta para Jerusalém por aqui. Ele decide retornar, ele vem para Bereia, Tessalônica e também a Filipos. E aí ele fica em Filipos nesse retorno, e lá em Filipos ele comemora a Páscoa. Então isso significa que a partir de agora, Paulo, ele tem 50 dias contados para chegar em Jerusalém, para participar da festa de Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa. Então, depois disso, de Filipos, Paulo, ele vai para Troade, ele retorna aqui para Troade, onde ele ficou uma semana. E um dia antes de partir, os irmãos, eles se reuniram numa casa, onde Paulo ele começou a pregar. E Paulo, ele aproveitava a oportunidade, então se reuniu lá, estava pregando, aproveitou bem o seu tempo, e ele foi pregando até meia-noite. E essa casa era uma casa grande, tinha 3 andares, e durante a pregação de Paulo, um jovem chamado Eutico, ele adormeceu, ele dormiu. Parece alguns de vocês agora, durante a aula, está dormindo um pouquinho. Então, Eutico, ele dormiu. O problema não era só dormir. O problema é que ele estava sentado numa janela que ficava no 3º andar. Só isso, né? 3º andar. E aí, vencido pelo sono, Eutico, ele cai da janela do 3º andar e morre. Pronto, Eutico caiu no 3º andar e morreu. Então, uma perguntinha de prova para você agora, anote aí. Qual o nome do jovem que dormiu na pregação de Paulo e morreu? Qual o nome? Eutico. Pronto, Eutico, anote aí o nome do jovem que morreu. E a Bíblia diz que Paulo, ele muito tranquilo, ele foi lá, ele abraçou Eutico e disse, para as pessoas, não fiquem alarmados, ele está vivo. E aí Eutico ressuscitou. E aí depois disso vocês podem pensar assim, Paulo se despediu e foi embora. Não, que nada, Paulo ele continuou pregando até o amanhecer. Mas uma coisa eu garanto, ninguém mais dormiu durante a pregação. E agora o Eutico sentou bem na frente para não correr mais nenhum risco, de cair de novo. Bom, de Troade, estava lá em Troade, Paulo, ele quis voltar para Jerusalém. Então estava bem aqui, estava em Troade, ele quis voltar para Jerusalém. Então ele decidiu não passar de novo por Éfeso, bem aqui, Ele decidiu não passar por aí para não demorar muito. Então o que ele fez? Ele decidiu ir para Mileto. E ele passou ali em Mileto, mas Paulo ele queria chegar em Jerusalém a tempo de participar da festa de Pentecoste. Consequentemente, também levar algumas ofertas de outras igrejas para os irmãos que estavam passando dificuldade em Jerusalém. E aí, em Mileto, Paulo ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e ele falou sobre o seu ministério. Ele relatou tudo o que ele havia feito durante os 3 anos que ele havia passado lá. E aí Paulo complementa, ele diz assim, em Atos 20, 22, 23. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades,
o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aí você pode se perguntar, mas por que Paulo quis continuar a viagem, quis continuar esse percurso, mesmo sabendo que ele iria sofrer? Então a resposta para isso está em Atos 20, 24, que Paulo fala assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então isso é o que Paulo considerava de mais importante para ele, que era ali terminar a corrida e completar o ministério que Jesus havia deixado para ele. Então uma questão de prova para você. Em qual versículo Paulo fala o que é mais importante para ele? Atos 20, 24. 20, 24. Note aí rapidinho. E aí Paulo, ele sabe que ele está vendo essas pessoas pela última vez. Então, de todas as palavras finais que ele poderia dizer para elas, ele diz no verso 28, cuidem. Primeiro, cuidem de vocês mesmos, fiquem firmes. Outra, cuidem do rebanho, cuidem, mantenham o rebanho firme até o final. E aí Paulo, nesse momento, ele adverte os presbíteros de Éfeso, dizendo que virão os ataques de fora da igreja e também de dentro da igreja. Então, uma questão para você anotar aí agora. Para quem Paulo advertiu que os ataques viriam de dentro e de fora da igreja? Para os presbíteros de Éfeso. Ele advertiu os presbíteros de Éfeso. Mas o alerta aqui, ele não era só para a igreja, não era só para a igreja daquela época. É para a igreja até os dias de hoje. Ele ensina, vigiem, estejam atentos, mantenham-se firmes. E aí então, naquele momento, todos se ajoelharam, choraram, oraram, abraçaram, beijaram Paulo. E o que mais entristeceu foi a certeza de que nunca mais eles se encontrariam novamente. Então os presbíteros, eles acompanharam Paulo até o navio. E aí saindo de Mileto, Paulo e os seus amigos, eles pegaram o sul de Chipre e vieram para a cidade de Tiro. Sul de Chipre e vieram para a cidade de Tiro. E aí em Tiro, eles passaram 7 dias com os discípulos. E os discípulos lá imploraram para que Paulo, ele não seguisse para Jerusalém. Mas Paulo, ele estava convicto da sua missão, o caminho que ele deveria continuar. Então Paulo e os seus amigos, eles partiram de Tiro, saíram de Tiro e foram para a cidade aqui de Ptolemaida. É um nome estranho mesmo, mas é essa aqui. Ptolemaida, onde passaram somente um dia. E depois eles vieram para a cidade de Cesareia, aqui em Cesareia. E em Cesareia, eles ficaram hospedados na casa de Filipe, o evangelista. Esse Filipe é o mesmo que fazia parte dos 7 servos que cuidavam lá das necessidades das viúvas. Esse Filipe é aquele que evangelizou o eunuco etíope, é o mesmo Filipe. E na casa de Filipe, um profeta chamado Ágabo, ele veio de Jerusalém, ele pegou o cinto de Paulo, ele amarrou as próprias mãos e também os pés, e ele disse assim: dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. E aí, Paulo, mesmo com essa profecia de Ágabo, ele manteve ali o seu navio na direção do destino final. Então, uma questão de prova para você. Qual a peça de roupa de Paulo
o profeta Ágabo usou para dizer que ele seria amarrado e entregue? O cinto, era o cinto de Paulo. Então, os irmãos em Cesareia, eles rogaram a Paulo para que ele não fosse para Jerusalém. Então, você vê que toda a cidade que ele estava, os irmãos rogavam para que ele não fosse para Jerusalém. Mas Paulo, ele sabia, né, das suas instruções, e ele respondeu em Atos 21, 13. Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, Lucas, ele termina esse capítulo da vida de Paulo assim. Ele fala que seja feita a vontade do Senhor. Então, eles vão, né, para Jerusalém, saem de Cesareia, e eles partem aqui para Jerusalém, e assim termina a terceira viagem missionária. Então, vamos agora para o nosso último acrônimo da terceira viagem missionária. Pode colocar o slide aí, por favor. Gente muito pacaja. Pacaja eu não sei o que é, mas daí vai sair o nome das cidades. Isso que importa, né? Então, vamos lá. O G primeiro. Galácia. Então, a primeira Galácia. Vamos repetir, que é para a gente decorar, que depois a gente vai falar só olhando para as letras. Galácia é a primeira, tá bom? Letra E. Éfeso. Letra T. Troade. M, qual é M? Mileto. T de novo, aí vai ser Tiro. Letra P. Ptolemaida. Letra C. Cesareia. E letra J. Jerusalém. Vamos, antes de vocês tirarem, bora falar só as cidades agora, tá bom? Bem alto. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Galácia. Pronto, agora eu já sei que está decorado. Pode tirar, deixar só o acrônimo. Então, vamos lá. Qual é a primeira? Isso mesmo. A segunda? A letra T. M. T. P. C. J. Muito bem, conseguiram. Pronto, acabamos agora a nossa aula número 4, tá bom? Estamos no nosso intervalo.